corretamente, mas a expressão deles parecia um pouco estranha. Nesse momento, o espírito do dragão ancião também se ajoelhou de repente, ajoelhando-se orgulhosamente sem hesitar. Esse movimento deixou Xiao Tian completamente perplexo. No entanto, o espírito do dragão ancião parecia sério, com um rosto 3 vezes inocente e 3 vezes reverente. Ele simplesmente se ajoelhou no chão, olhando para Xiao Tian. A cena ficou estranha por um bom tempo. Finalmente, depois de um longo momento, Xiao Tian reagiu e perguntou: "Ancião, por que você está demonstrando tanto respeito?" O ancião parecia confuso. "Eu não usei o poder de minha alma e a força do dragão para fazê-lo se ajoelhar? Por que estou me ajoelhando aqui?" Bai Qinglian e seus companheiros cobriram o rosto, comentando mentalmente: "Eu sabia, mesmo que viéssemos para a relíquia sagrada do dragão e nos tornássemos assistentes do ancião, não poderíamos escapar da palma da mão de Xiao Tian." Lu Aoyin também estava atônito. "O que está acontecendo aqui? Será que o espírito do dragão guardião da relíquia do dragão sagrado também tem problemas de mobilidade devido à idade avançada?" O ancião se levantou apressadamente e gritou com raiva: "Eu sou Long Qiudao, o último mestre do dragão sagrado nomeado pelo imperador humano, um renomado senhor dos dragões em vários reinos. Como eu poderia ser humilhado por um mero humano como você?" Com isso, Long Qiudao ativou o poder do dragão sagrado em toda a relíquia. Em um instante, houve um clarão de relâmpago e um estrondo de trovão. Os ventos e as nuvens aumentaram. Todo o poder do dragão sagrado convergiu para Long Qiudao. No segundo seguinte, acima da cabeça de Long Qiudao, a verdadeira forma de um dragão sagrado subiu ao céu, olhando para Xiao Tian com uma postura superior. Naquele momento, o poder de um dragão arrebatador preencheu toda a relíquia de Qinglian e seus companheiros, enquanto os servos do dragão tremiam de medo. Mas Liu Aoyin se ajoelhou no chão e cuspiu um bocado de sangue fresco. Nesse momento, Long Qiudao emitiu uma luz deslumbrante e radiante, com uma expressão solene, flutuando no alto, em frente à forma ilusória do dragão sagrado. Liu Aoyin olhou novamente para Xiao Tian, que estava indiferente. "Esse senhor dragão da relíquia do dragão sagrado não pode ser real, certo? Caso contrário, por que Xiao Tian seria protegido?" No entanto, Xiao Tian também teve o azar de ser mal direcionado na raiva porque o ancião se ajoelhou acidentalmente devido à sua própria enfermidade. Naquele momento, Long Qiudao falou de repente com um rosto digno: "Agora, ajoelhe-se diante de mim." Antes que ele pudesse terminar, todo o espaço da relíquia de repente começou a tremer violentamente. Uma luz dourada muito mais deslumbrante surgiu por trás de Xiao Tian. Com essa sensação, Long Qiudao ficou completamente atordoado. Como isso é possível? Esse é realmente o lendário Deus Dragão Primordial. E nesse momento, atrás de Xiao Tian, havia na verdade 9 ilusões de dragões divinos. Um deles abriu lentamente os olhos, parecendo um tanto desdenhoso. No segundo seguinte, um sopro de dragão foi exalado em direção a Long Qiudao. Em um instante, a ilusão do dragão sagrado atrás de Long Qiudao se desfez, e ele próprio caiu no chão com um estrondo. Seus olhos se arregalaram em confusão. Como isso pode ter acontecido? A bênção que me foi concedida pelo imperador humano foi completamente apagada. Como uma ilusão de dragão real tão aterrorizante pôde aparecer atrás desse jovem? Lu Yin também ficou olhando para Xiao Tian por um longo tempo. O que era aquilo atrás dele agora? Os dragões do molusco do mar são parecidos com esse? Comparando-os, o que estava atrás daquele ancião era como um peixe de lama. Um momento depois, Long Qiudao finalmente falou alarmado: "Quem é você exatamente?" Xiao Tian deu um tapinha em seu peito. "Embora eu seja apenas uma pessoa comum, mesmo sem saber o que aconteceu, a sensação de estar protegido é muito boa. Não preciso nem levantar um dedo, e o adversário já está ajoelhado e vencido." Long Qiudao não tinha ideia do que Xiao Tian estava pensando, olhando fixamente para ele. Depois de um longo tempo, Long Qiudao não conseguiu evitar: "Não sou patético. As pessoas estão apenas conversando. Um pouco de barulho não deveria importar. Por que eu tinha que mostrar minha autoridade? Bai Qinglian me disse para correr. Por que não o fiz? Espere. Por que Bai Qinglian não me explicou as coisas claramente, apenas me dizendo para fugir sem detalhes? É claro que eu não fugiria." Pensando nisso, Long Qiudao apontou para o trio trêmulo: "É tudo culpa de vocês. Gritar e perturbar essa pessoa distinta, até mesmo se intrometendo e semeando a discórdia na nossa frente. Vocês são realmente lixo descartável." Com isso dito, Long Qiudao levantou a mão de repente, direcionando a energia espiritual do céu e da terra para atingir os três. Os olhos de Bai Qinglian se arregalaram,
incapaz de conter uma maldição furiosa. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, ele foi explodido em pedaços, sem nenhuma esperança de sobreviver. Depois de fazer tudo isso, Long Qiudao se virou para encarar Xiao Tian e fez uma reverência. O humilde Long Qiudao cumprimenta esta distinta pessoa. Você está satisfeito com a pequena ajuda que dei anteriormente? Quem diria que Xiao Tian de repente cerraria os punhos e gritaria: por que você matou aqueles 3? Long Qiudao sentiu um calafrio, pensando consigo mesmo que isso era ruim. Será que esse Xiao Tian não gosta de matar? No segundo seguinte, Xiao Tian o agarrou pelo pescoço e o repreendeu. Eles ainda me devem 5 milhões de pedras espirituais. Nesse momento, diante do questionamento de Xiao Tian, Long Qiudao ficou incrivelmente chocado, mas não sabia o que dizer. Apenas algumas pedras espirituais. Será que essa pessoa tão distinta realmente se importa tanto? Ao vê-lo em silêncio, Xiao Tian continuou a perguntar: você disse que estava barulhento na entrada, e você é o espírito guardião desse lugar. Então você deve ter ouvido nossa conversa. Se estava realmente cuidando de mim, por que não esperou que eu recuperasse os 5 milhões de pedras espirituais antes de matá-los? Long Qiudao ficou completamente sem desculpas. Xiao Tian ficou ainda mais certo. Então é assim que as coisas são. Você soube de algumas informações sobre mim por meio daqueles 3, então estava tramando contra mim em segredo. Como diz o ditado, quanto mais velho, mais astuto. Quando você estava falando antes, observei sua expressão, seus olhos se movendo para a esquerda e para a direita. Talvez, naquele momento, você já tivesse inúmeros truques e esquemas. Se eu não tivesse reagido rapidamente, teria caído em uma armadilha irremediável. Dizendo isso, Xiao Tian subitamente acumulou energia em sua mão, estendendo-a para agarrar Long Qiudao à sua frente. Mas, inesperadamente, ele agarrou o ar. Long Qiudao imediatamente caiu na gargalhada. Haha! Você não pode me tocar. Naquele momento, o filhote de cachorro de repente enviou uma mensagem para a mente de Xiao Tian. Mestre, ele está em uma forma de alma. Um ataque direto não pode tocá-lo. Você também não pode mobilizar ativamente o poder da alma agora. Sugiro que você quebre o espaço. Utilize a turbulência espacial para levá-lo embora. Xiao Tian deu um leve sorriso. Isso é fácil de fazer. Ao dizer isso, Xiao Tian de repente cerrou o punho. Imediatamente, ouviu-se um barulho de estilhaçamento. Liu Aoyin, que estava observando silenciosamente ao lado, respirou fundo, esfregando os olhos com incredulidade. O que acabou de acontecer? Eu estava vendo coisas? Será que Xiao Tian acabou de esmagar o espaço em sua palma? Enquanto Xiao Tian olhava para o presunçoso Long Qiudao à sua frente. Você acha que, se eu não puder tocá-lo, não tenho opções? O sorriso de Long Qiudao não desapareceu. É inútil, já que você não sabe como usar o poder da alma. Como poderia me matar nesse estado apenas com seus punhos? Naquele momento, a figura de Xiao Tian pareceu desaparecer do local em um instante. Long Qiudao inexplicavelmente começou a se sentir um pouco nervoso, apenas para ver que Xiao Tian já estava na frente dele, murmurando baixinho: controle de poder, 1/10 milésimo. Uma onda de poder selvagem imediatamente deixou Qiudao confuso. O que você quer dizer com isso? Controlar o poder em 1/10 de milésimo? Está brincando? Quanta força poderia ter 1/10 milésimo? O suficiente para derrotar uma minhoca? No segundo seguinte, um poder de quebrar a terra irrompeu, envolvendo os dois. E com um soco de Xiao Tian, o espaço começou a emitir um ruído de rachadura. Uma turbulência espacial feroz irrompeu instantaneamente, começando a se espalhar violentamente pelo espaço despedaçado. Long Qiudao queria fugir, mas já era tarde demais. Ele só conseguiu cerrar os dentes e perguntar: como isso é possível? Você nem sequer usou energia espiritual. Como pôde quebrar o espaço com um soco? Este é o espaço da relíquia do dragão sagrado, extremamente durável. E você, seu idiota, você também será arrastado pela turbulência espacial. Vale a pena arriscar sua própria vida para me matar? Ao dizer isso, Long Qiudao parou de repente. Nesse momento, Xiao Tian, que também estava na turbulência espacial, pareceu ser envolvido por um estranho campo de força, deixando seu manto completamente intacto. Xiao Tian cruzou os braços e olhou para a turbulência espacial. Isso é muito lento. Deixe-me ajudar a acelerá-la. Dizendo isso, Xiao Tian apontou novamente. De repente, o espaço em colapso se tornou ainda mais instável, ainda mais violento, e a turbulência espacial em que Long Qiudao estava sendo obliterado também estava acelerando, parecendo ter aceitado seu destino. Ele tinha uma última pergunta. Quem é você? Xiao Tian inclinou a cabeça e pensou. Você está perguntando quem eu sou? No segundo seguinte, Xiao Tian de repente mostrou um sorriso brilhante. Eu não vou lhe dizer. Para alguém tão ruim quanto você
você deveria morrer na ignorância. Deixar Long Keldao morrer na turbulência espacial com uma cara de quem engoliu 1 quilo de moscas. Liu Aoyin, que estava ao lado e havia testemunhado tudo, viu Xiao Tian fechar casualmente o espaço despedaçado com uma vara. Lágrimas escorreram pelo rosto de Liu Aoyan. Eu sou realmente estúpido. Por que provoquei algo assim? Nesse momento, Liu Yan, que tinha visto Xiao Tian ser arrastado para a turbulência temporal, ajoelhou-se na frente de Zihuoyan com um rosto cheio de tristeza. Zhongli Suan, que estava ao seu lado, parecia preocupado com a possibilidade de a Imperatriz fazer alguma besteira. A Imperatriz Luon, do clã dos demônios, cerrou os punhos e amaldiçoou Lu Yan com os dentes cerrados. Aquela escória do reino das chamas do leste. Eu deveria tê-lo matado quando tive a chance. Nesse momento, a Imperatriz subitamente deu um passo à frente para ajudar Luan a se levantar. A culpa não é sua e estou satisfeito. Senhor, a escolha de Jota só prova que eu escolhi sabiamente. Luan olhou para Zero Van querendo dizer algo, mas foi interrompida por Zero Van através do anel de escravo do amuleto de convocação. Não consigo sentir sua localização, mas pelo menos ele ainda está vivo. Talvez algum acidente envolvendo a turbulência espacial tenha lhe dado um vislumbre de esperança. Luo Fengjian também assentiu. De fato, talvez a turbulência espacial não o tenha despedaçado, mas sim o levado para outro lugar seguro. Zhongli Shuan de repente pensou em algo. O que Liu Aoyin está pensando? Por que ele atacou Xiao Tian de repente? Zihuoyan disse calmamente, mas de forma surpreendente. Talvez ele tenha descoberto que o Sr. Xiao é o rei do inferno. Ao ouvir isso, Hongling e Liu Yan, de Zhong Yangmin, arregalaram os olhos quase simultaneamente, olhando diretamente para Zihuoyan. O que está acontecendo? Como Sua Majestade ficou sabendo? Apenas Zhongli Shuan parecia estar tremendamente chocado, exclamando incrédulo, rei do inferno? Liu Fengjian franziu as sobrancelhas, olhando intrigada para Zihuoyan. O irmão Xiao é o rei do inferno? Sua força parece muito impressionante, mas, de fato, ele não tem um reino. Se meu palpite estiver correto, o Sr. Xiao provavelmente vem do mundo do reino do cultivo corporal. Você não consegue adivinhar isso? Não é muito óbvio. Luo Fengyuan ficou completamente perplexa. Sua mente simplesmente não conseguia entender isso. Ah, é tão óbvio assim? Zihuoyan olhou silenciosamente para ela. De fato, você trocou sua inteligência pelo seu tamanho. Luo Fengyuan se lembrou do momento na Montanha da Chama Verde, quando Xiao Tian destruiu a formação antiga com suas próprias mãos. Então, esse é o mundo do reino do cultivo corporal. Se você não tivesse dito isso, eu quase teria esquecido. Não é de se admirar que o irmão Xiao não tenha um reino. No entanto, seu corpo físico é tão forte. Lu Yan, ao lado, engoliu. Sua Majestade, a senhora, Zihuoyan a interrompeu novamente. Por que não estou surpreso? É porque o Sr. Xiao é um tolo. Sua falha é muito grande. Quando você, essa jovem, começou a obedecê-lo, eu sabia que havia algo errado com seu caráter. Se o Sr. Xiao não tivesse nenhuma capacidade, como você o seguiria de bom grado? Zhongling só conseguiu dar uma risadinha desajeitada ao lado. Além disso, os eventos subsequentes foram coincidentes demais, especialmente após a destruição do Salão da Alma Negra. A mensagem que encontramos no vale, aquela sugestão era do tio Zong, certo? Não é? Zhong Yanmin respondeu rapidamente. Vossa Majestade é sábia. De fato, a sugestão foi minha. Por fim, Zihuoyan resumiu. Essa mensagem do Rei do Inferno é inofensiva para a Grande Chama. Se a outra parte fosse um inimigo conspirando contra a Grande Chama, essa ação seria desnecessária. Mas se o Rei do Inferno for o Sr. Xiao, tudo faz sentido. Zhongling ainda não conseguia entender. Mas, Vossa Majestade, se a senhora sabia o tempo todo que o príncipe era tão formidável, por que fingiu não saber? Zihuoyan olhou para ela gentilmente e explicou lentamente. As histórias que minha mãe me contou mencionam isso, mas as pessoas no mundo do reino do cultivo corporal estão sempre lutando devido ao seu ambiente e recursos limitados. O Sr. Xiao deve estar cansado das mortes, por isso assumiu a postura preguiçosa de um príncipe. Então, eu o criei para ser esse príncipe preguiçoso. Mesmo que eu soubesse que ele estava disposto a me ajudar com meus problemas, eu ainda fingiria não saber. É bom ser um pouco confuso às vezes, viver em felicidade e sonhos, e acordar de um cochilo perfeito para se alegrar e comemorar. O que exatamente ele passou para valorizar tanto um cochilo normal? Quando ela disse isso, uma pitada de dor no coração apareceu nos olhos de Zihuan. Finalmente entendendo, Luo Fengyuan entrou na conversa. Se o irmão Xiao tem esse tipo de corpo de cultivo, então ele é uma figura imbatível de 10º nível. Na área especial da grande dinastia da Chama, ele está simplesmente contra os céus. Não é de se admirar que Luoyun quisesse levá-lo embora. Isso também implica uma coisa, no mínimo.
O Reino das Chamas do Leste está fazendo sua jogada. Então, eles estão eliminando a maior ameaça com antecedência. Parece que uma batalha feroz é inevitável. As pupilas douradas de Luo Fengyuan de repente se inflamaram com espírito de luta, apenas para ficar atônito com uma frase de Ziruoyan. Por que seu cérebro se ilumina todo de uma vez quando se trata de lutar? Com isso, o canto da boca de Luo Fengyuan se contraiu. Ela olhou para Shi Huyan e gritou: "Estou aturando você há muito tempo por causa do irmão Zhao. Você pode parar de falar de cérebros?" Shi Huyan também se recusou a recuar. "Eu disse algo errado? Às vezes eu realmente acho que você deveria mudar seu título. Não se chame Imperatriz do Demônio Sagrado. Em vez disso, chame-se Imperador Mudo do Demônio Sagrado." De repente, Luo Fengyuan endireitou suas costas, exibindo sua grandeza. "Sua mulher arrogante. Não pense que eu não sei o que você está pensando. Você só está com ciúmes de mim." "Eu acho que sim. Você também deveria mudar seu nome de Grande Imperatriz das Chamas para Pequena Imperatriz." Ziruoyan parecia ter atingido um ponto sensível, cerrando os dentes, com as veias da testa saltadas. "Por que você é tão presunçoso? O Sr. Xiao nem mesmo gosta disso." Luo Fengyuan enrolou o lábio de forma indiferente. "Se uma Oligan como você pode gostar, sem falar no irmão Xiao." As duas mulheres se encararam. Outras pessoas que estavam por perto sentiram a colisão de suas vontades e não puderam ajudar. Mais murmúrio. "Lá vamos nós de novo. Quantas vezes isso já aconteceu? Senhor Príncipe, por favor, volte logo. Esta família se desintegrará sem você." Naquele momento, outra rodada da Batalha das Duas Imperatrizes chegou ao fim, com Luo Fengyuan emergindo como vencedor. Ziruoyan só pode elogiar. "Bem lutado. Quando voltarmos, eu lhe darei mais 3 pequenas lições de governança como recompensa." No entanto, Luo Fengyuan sentiu que algo estava errado durante a luta. Sua aura está se tornando mais madura. Em breve, o selo de Jade Nacional poderá condensar com sucesso o destino nacional. Ziruoyan assentiu gentilmente com a cabeça. "Eu sei, posso sentir isso." Dizendo isso, ela retirou o selo nacional de Jade de seu anel de armazenamento. Nesse momento, o selo de Jade Nacional começou a emitir rajadas de luz dourada. Luo Fengyuan olhou para a reação do selo nacional de Jade. Olhando para isso, ele deve estar completo em um mês. Esse será o momento para o Reino das Chamas Orientais e o Pavilhão Astral fazerem sua jogada. Ao ouvir isso, Ziruoyan pareceu solene. Ela guardou o selo de Jade do selo nacional e começou a dar ordens. "Ministro Zong, a partir de hoje, o senhor substituirá Liu Aoyin no cargo de primeiro-ministro da Grande Chama. Lide com todos os ministros da facção de Liu Aoyin e substitua-os por pessoas que preparamos com antecedência. O departamento de inteligência deve começar imediatamente a monitorar tudo ao nosso redor. Precisamos saber de qualquer movimento. A dinastia da Grande Chama está entrando em estado de guerra. Servirei pessoalmente como Grande Marechal, com o General Zong como meu vice, para lidar com as ameaças iminentes." Ao ouvir a ordem de Ziruoyan, Zong Yangmin e sua esposa Zong Lishuan assentiram em uníssono. "Como você ordenar, Majestade." Luo Fengyuan então olhou para Ziruoyan. "Meu reino do demônio primordial está atualmente sob vigilância, portanto não podemos mobilizar reforços externos. Somos apenas eu e meus 3 guardas pessoais. Se realmente houver uma guerra, você terá medo?" Ziruoyan, no entanto, sorriu, com o rosto cheio de determinação. "Choque, eu não terei medo. Com certeza protegerei a dinastia da Grande Chama. Não apenas salvaguardando a fundação deixada por meu pai ou preservando o império pelo qual meus 2 irmãos mais velhos se sacrificaram, mas também pelo povo da Grande Chama. Mesmo que seja um império falso, ainda é minha Grande Chama. Ainda é meu lar. Quando o lar estiver seguro, poderei encontrar o Sr. Xiao com segurança e trazê-lo de volta. Não importa onde ele esteja, eu o trarei para casa." Luo Fengyuan olhou para ela. "Não se preocupe, eu estarei com você. E nós definitivamente traremos o Sr. Xiao de volta." No entanto, nesse momento, dentro da relíquia do dragão sagrado na fenda espaço-temporal, Liu Aoyin, que estava na frente de Xiao Tian, estava ajoelhada no chão, tremendo e coberta de suor frio. Xiao Tian parecia sem palavras. "Só estou lhe perguntando como chegar ao Reino das Chamas do Leste. Por que está tremendo?" Liu Aoyin engoliu, levantando sua cabeça trêmula. "Senhor Príncipe, o que está planejando fazer no Reino das Chamas do Leste?" Xiao Tian sorriu. "Não tenha medo. Sou uma pessoa muito gentil e razoável." Dizendo isso, Xiao Tian estava prestes a ajudá-lo a se levantar. Mas, no segundo seguinte, Xiao Tian puxou de repente, arrancando um pedaço das roupas de Liu Aoyin. Depois o usou como um pano para limpar o suor de Liu Aoyin. "Olhe para você, se assustando e suando tanto." Liu Aoyin ficou atônito. Ele não ousava se mexer, não ousava falar,
apenas temia. Um momento depois, Xiao Tian jogou descuidadamente o pano rasgado de lado e explicou: na verdade, quando você me ameaçou pela primeira vez, fiquei um pouco irritado. Mas depois de pensar sobre isso, você estava fazendo tudo isso para que o povo do Reino das Chamas do Leste tivesse uma vida melhor. Estamos apenas em lados opostos. Não há certo ou errado. Então, eu estava pensando se poderia haver uma maneira mais pacífica, que não resultaria em mais mortes, para resolver o dilema atual. Enquanto falava, Xiao Tian de repente se inclinou misteriosamente. Agora mesmo, tive uma ideia brilhante. Adivinhe qual é? Luo balançou a cabeça atordoado. Eu não consigo adivinhar. Ao ouvir isso, Xiao Tian de repente deu uma risada triunfante. Ah! Um plano tão brilhante. Eu sabia que você não seria capaz de adivinhar. E se eu for ao Reino das Chamas do Leste e matar sua imperatriz? Isso não resolveria tudo? Ao ouvir isso, Liu Aoyin olhou para Xiao Tian em total choque, pensando furiosamente: que diabos? Dizer isso de novo? Definitivamente, não importa. Eu não posso. Derrote-o. Ao ver que Liu Aoyin permaneceu em silêncio por um longo tempo, Xiao Tian sorriu presunçosamente. Olhe para você, tão atordoada que não consegue nem falar. Liu Aoyin perplexo perguntou: o que há de tão brilhante nisso? Ao ver sua reação, Xiao Tian franziu a testa. Sério? Você é tão inteligente, não consegue entender? Pense nisso. Você está fazendo tudo isso para que as pessoas possam ter uma vida melhor, certo? Ao ver Liu Aoyin acenar seriamente com a cabeça, Xiao Tian continuou: então, e se eu matar o imperador do Reino das Chamas do Leste e deixar Zihuoyan tomar seu lugar? O povo do Reino das Chamas do Leste não se beneficiaria imediatamente do destino nacional legítimo e prosperaria? As pessoas da grande dinastia das Chamas do Reino da região selvagem do Sul também poderiam se mudar para lá e continuar a viver bem. Isso não parece ótimo? Ouvindo isso, Luo ficou confuso, embora parecesse fazer sentido. Isso não significaria o fim do Reino das Chamas Oriental? Você está pensando pequeno demais. Xiao Tian balançou a cabeça, apontando para seu próprio cérebro. Os nomes são apenas rótulos. Se você é tão apegado a eles, por que não dar à dinastia da Grande Chama um apelido como Chama Oriental mais tarde? Você parece ser uma pessoa ambiciosa e de mente aberta. Não consegue entender essa lógica simples? O declínio do destino nacional do Reino da Chama Oriental mostra que seu imperador é um tirano. Matar um tirano beneficia milhões de pessoas. E tudo o que você precisa fazer é me dizer como chegar ao Reino da Chama Oriental. Você estaria fazendo uma contribuição monumental e deixaria seu nome na história. Dito isso, Xiao Tian lhe deu um forte tapinha no ombro. Pelo Eastern Flame, pelo povo. Ao ouvir as palavras persuasivas de Xiao Tian, os olhos de Liu Aotian se iluminaram gradualmente. Pensando cuidadosamente, ele percebeu que estava certo. Com esse pensamento, Luo declarou com um rosto determinado: sim, tudo é para o Eastern Flame. Para o povo, Luo imediatamente detalhou os métodos e as rotas específicas para chegar ao Reino das Chamas do Leste. Xiao Tian assentiu e fez com que Pup registrasse as informações. Depois que Filhote de Cachorro acenou levemente com a cabeça, Xiao Tian sorriu satisfeito. No segundo seguinte, ele estendeu a mão abruptamente, agarrando Luo pelo pescoço e o levantando. Só então Luo voltou à realidade, xingando internamente. Que diabos eu estava pensando? Por que eu acreditei que aquele bastardo mentiroso do Xiao Tian tinha algum sentido? Mas por que ele atacou de repente? Parecendo perceber a confusão de Liu Aoyin, Xiao Tian falou com um semblante frio. Ao longo da história, aqueles que deixaram uma marca forte geralmente são os mortos. Você é covarde demais para morrer. Então deixe-me ajudá-la. Veja como sou gentil. Mesmo depois de você ter me ameaçado com vidas inocentes, ainda estou ajudando você a garantir um lugar na história. Eu realmente devo ter o coração de um santo. Olhando para o rosto radiante de Xiao Tian, Liu Xiaotian estava tão irritado que tremia todo, murmurando algo incoerente. Ao ver isso, Xiao Tian colocou o dedo indicador nos lábios. Não precisa falar. Sei que você é grato. Guarde isso em seu coração. Eu entendo você. O sorriso de Xiao Tian era tão inocente que os olhos de Liu Xiaotian se arregalaram, como se estivesse ressentido. Mas tudo acabou com um som de estalo. Xiao Tian soltou a mão, deixando Liu Aoyin sem vida cair no chão. Depois de fazer tudo isso, Xiao Tian olhou para o cadáver e de repente pensou: não seria muito desumano deixar o corpo dele ao ar livre desse jeito? Tudo bem, vamos ser uma boa pessoa até o fim. Com esse pensamento, uma luz dourada brilhou nas pontas dos dedos de Xiao Tian. Em seguida, ele cerrou o punho com força e, sob a força, o corpo de Liu Aoyin se desintegrou em pó. Depois de fazer isso, Xiao Tian respirou fundo. Mais um dia de boa ação. Filhote de cachorro, inicia a navegação. Vamos para o Reino da Chama Oriental.
para ver se podemos conversar. No entanto, filhote de cachorro explicou: mestre, as informações fornecidas por Luotian são um método para ir ao Reino das Chamas do Leste a partir do Reino Selvagem do Sul. Atualmente, estamos dentro da relíquia do dragão sagrado e não temos como chegar ao Reino das Chamas do Leste. A partir de agora, nossa localização aqui ainda é incerta. Olhando para o rosto um tanto apologético de Pupi, a expressão de Xiao Tian se enrijeceu instantaneamente. Droga, eu estava totalmente preparado e prestes a partir. E agora você está me dizendo que não podemos ir? Que estamos perdidos. Isso é irritante. Xiao Tian pisou no chão com frustração, fazendo com que toda a relíquia do dragão sagrado tremesse. Naquele momento, uma voz familiar ressoou. Mestre Xiao, por favor, seja mais gentil. Se você usar mais força, poderá quebrar a relíquia do dragão sagrado e se perder na turbulência espacial. O rosto de Xiao Tian ficou frio, reconhecendo a voz como a de Long Qiudao. No entanto, ele olhou em volta e não o viu em lugar algum. Estranho. Eu claramente o limpei usando a turbulência espacial. Será que ele ainda está vivo? Não importa se ele está vivo ou morto, a culpa é dele por ter pregado peças. Com isso, Xiao Tian cerrou o punho e começou a liberar seu poder, murmurando para si mesmo: você quer pregar peças? Vou simplesmente quebrar essa relíquia em pedaços. Vamos ver se você consegue continuar com sua farsa. Ouvindo isso, a voz de Long Qiudao começou a soar um pouco apavorada. Mestre Xiao, você não entendeu. Embora eu seja Long Qiudao, não sou aquele que você encontrou antes. Por favor, não destrua essa relíquia. Posso sentir a aura do antigo imperador humano em você. Você deve ter um relacionamento próximo com o descendente do imperador humano. Se você trouxer pessoas aqui da próxima vez, poderá ganhar os tesouros dessa relíquia sagrada do dragão. Xiao Tian fez uma pausa e rapidamente interrompeu suas ações. Ele está falando do velho descendente do imperador humano. Poderia ser Zihuoyan? Se for esse o caso, então essa relíquia sagrada do dragão é tecnicamente propriedade de minha esposa, o que significa que o dinheiro é meu. Eu realmente não deveria destruí-lo. Com esse pensamento, Xiao Tian gritou para os arredores: se é esse o caso, por que você não se mostra? Sou uma pessoa sensata que mantém sua palavra. Apenas apareça. Não farei nada com você. Enquanto isso, dentro da relíquia do dragão sagrado, um homem idoso algemado por uma névoa negra e correntes estava contemplando. Ele tinha visto claramente o que acabará de acontecer lá fora. Será que esse jovem chamado Xiao Tian realmente mantém sua palavra? Ele até que cumpre, mas não muito. Matar pessoas com sua própria lógica. Isso é manter sua palavra? Parece que sim. Esse cara pode ter entrado para a história, mas agora ele se foi. Neste momento, não se trata de eu me atrever a ir até Xiao Tian. Não posso, mesmo que eu queira. Pensando nisso, o ancião explicou: Mestre Xiao, no momento estou com meus movimentos restritos e selado no santuário interno da relíquia do dragão sagrado. Eu realmente não posso ir vê-lo pessoalmente. O que você quer dizer com isso? Onde você está? O ancião se apressou em explicar. Aquele que morreu antes era meu demônio do coração de cadáver. Eu tenho uma maneira de sair, mas nunca contei a ele. Você tem uma saída? Sim, mestre. Se eu não estivesse selado, certamente poderia ajudá-lo a sair. Mas, do jeito que está, estou selado dentro do santuário interno e não posso ajudá-lo. Ao ouvir isso, Xiao Tian não falou muito diretamente. O ancião rapidamente tentou impedi-lo. Mestre, não seja imprudente. Se você tentar entrar à força para levantar meu selo, a relíquia do dragão sagrado se autodestruirá. Mas Xiao Tian não levou nada disso a sério. Não se preocupe. Suas chamadas regras aqui não se aplicam a mim. O filhote de cachorro disse desde o início que eu posso ignorar quaisquer regras ou leis. Eu tenho a capacidade de suprimir qualquer linhagem ou constituição. Nesse momento, Xiao Tian já havia aberto as portas da relíquia do dragão sagrado e entrado em sua antecâmara. No entanto, olhando para o corredor estreito e para um punhado de cômodo, Xiao Tian não pôde deixar de fazer uma careta. Um lugar tão pequeno. Será que precisa de empregados para mantê-lo? Mas quando ele abriu outra porta, os olhos de Xiao Tian se iluminaram. Ele não pôde deixar de murmurar com admiração. Não é de se admirar que precise de manutenção. Esse lugar é realmente um universo oculto. Não se tratava de uma câmara qualquer, mas de uma vasta paisagem de montanhas e rios. Inúmeros guindastes voavam acima das nuvens e a cadeia de montanhas contínua à distância se estendia como um dragão adormecido. Xiao Tian pensou consigo mesmo. Essa cadeia de montanhas parece familiar. Ela se assemelha à montanha da chama verde. Talvez seja isso que Long Qiudao se referiu como seu corpo abandonado. Por fora, parece um grande salão, mas,
Por dentro, é um mundo próprio. É o santuário interno de uma relíquia sagrada de dragão? Parece até um pouco maior do que o território da grande dinastia das chamas. Nesse momento, filhote de cachorro apontou de repente para o pico de uma montanha distante. Mestre, de acordo com minha análise, essa montanha é o núcleo de toda a formação das relíquias sagradas do dragão. Essa câmara deve ser a verdadeira localização do santuário interno. Xiao Tian sorriu levemente. Vamos lá. Ao dizer isso, ele começou a flutuar levemente e depois desapareceu instantaneamente. No segundo seguinte, ele já estava em frente à porta do santuário interno. No entanto, dentro do santuário interno, o Longuildão amarrado parecia horrorizado. Ele gaguejou para Xiao Tian. Mestre Xiao, por favor, não haja precipitadamente. Acalme-se. Ao ver Xiao Tian impassível e estendendo a mão para empurrar a porta, Longuildão pensou internamente que estava condenado. Embora esse homem seja extraordinário e não tema as regras do imperador humano, o mecanismo de autopreservação da relíquia do dragão sagrado. Então, qual é a razão de eu estar guardando essa relíquia? Para sua surpresa, no momento seguinte, um som monótono de uma porta se abrindo ecoou. Longuildão, que havia sido selado por incontáveis anos, viu a área à sua frente subitamente iluminada. Ele havia perdido a noção de quanto tempo havia se passado desde que vira a luz. Embora estivesse cantando para si mesmo que estava condenado, as regras do imperador humano ainda estavam em vigor. A vontade do imperador, brilhando com uma luz dourada, continuou a vagar pela câmara como um peixe na água. Longuildão ficou surpreso ao descobrir que a vontade do imperador humano não rejeitava Xiao Tian de forma alguma. Apesar de Xiao Tian não era um descendente do imperador humano. Ele entrou como se o lugar estivesse deserto, chegando a comentar ocasionalmente: esse santuário interno parece bastante simples e comum. Púpio informou: mestre, de acordo com os registros antigos do clã dos deuses, embora esse santuário interno pareça simples em estilo, na verdade ele não tem preço. Xiao Tian fez uma pausa. É mesmo? Parece que esse chamado imperador humano é bastante prático. Nesse momento, Longuildão não estava nem aí para o estilo. Ele só queria saber o motivo. Xiao Tian não era um intruso? Por que ele não foi rejeitado? Será que as regras perderam seu efeito devido à idade? Isso não faz sentido. O demônio do coração de cadáver me prendeu aqui apenas com base nas regras do imperador. Então, Xiao Tian se aproximou de Longuildão. Comparado com aquele demônio do coração de cadáver, a pessoa à sua frente parecia real. Só então ela tinha gravidade suficiente. Longuildão sentiu uma pressão imensa ao enfrentar Xiao Tian, ainda mais do que quando enfrentou o próprio imperador humano. Depois de um momento, Xiao Tian falou de repente: se eu o deixar sair, você pode me ajudar a deixar este lugar? Longuildão respondeu rapidamente: se eu for libertado, mestre Xiao, posso ajudá-lo a sair. Minha palavra é minha obrigação. Enquanto falava, Xiao Tian agarrou as correntes com a palma da mão, exatamente quando Longuildão estava prestes a instruí-lo sobre o que fazer. Xiao Tian exerceu força e quebrou as correntes. Os olhos de Longuildão se arregalaram de medo. Mestre Xiao, fazer isso vai me matar. Com certeza, a energia dourada ao redor, que nadava como um peixe, de repente convergiu para Longuildão, transformando-se em um dragão dourado. Ele mostrou suas presas como se estivesse prestes a rasgar Longuildão. Longuildão não tinha intenção de resistir e só conseguia pensar consigo mesmo: acabou, acabou. As regras do imperador estão saindo pela culatra. Minha vida acabou. Ele até fechou os olhos resignadamente, aguardando a morte em silêncio. No segundo seguinte, Xiao Tian de repente deu um tapa e o dragão dourado foi imediatamente transformado em uma poça de líquido dourado. Xiao Tian falou com desdém: que bobagem é essa? O espírito destruído da regra, no entanto, reformou-se atrás de Xiao Tian, transformando-se em um peixe dourado gigante, e atacou-o ferozmente. Assustado, Longuildão rapidamente gritou: mestre, cuidado com suas costas. Xiao Tian nem sequer virou a cabeça. Ele simplesmente agarrou a barbatana do peixe grande com as costas. Até mesmo o peixe ficou atônito nesse momento. No segundo seguinte, a aura de Xiao Tian se tornou aterrorizante, e o próprio ar pareceu se tornar sinistramente frio. Com uma voz fria, Xiao Tian questionou: eu o deixei escapar antes e agora você se atreve a agir de forma desafiadora? De repente, Xiao Tian pareceu pensar em algo. Espere, espere, essa coisa pode ser comida? Os peixes pareciam assustados, e Longuildão também parecia ter ouvido algo ultrajante. Assustado, ele explicou apressadamente: mestre Xiao, não seja impulsivo. Este é um espírito formado pelas regras do antigo imperador humano. Comê-lo seria um grande desperdício. Xiao Tian, no entanto, não se importou nem um pouco. Pensando na carpa vermelha cozida que Zhong Yamin fez, ele murmurou incontrolavelmente:
Se é um desperdício ou não, é irrelevante. Quero principalmente prová-lo. O peixe grande se lamentou internamente. Socorro, essa pessoa é louca. Naquele momento, Long Shoudan pareceu pensar em algo. Mestre Xiao, posso perguntar se há algum descendente do imperador humano ao seu lado? Esse espírito de regra tem benefícios significativos para os descendentes do imperador humano. Xiao Tian pensou cuidadosamente. Quanto aos descendentes do imperador humano, Zihuoyan deveria ser um deles. No entanto, ela está atualmente na grande dinastia das chamas e se deparou com alguns problemas. Isso envolve o reino da chama oriental e o pavilhão astral. Eles criaram um falso império para se apoderar de seu destino. Ao ouvir isso, Long Yudong ficou furioso. Ela é descendente do imperador humano. Sua linhagem deve ser extremamente pura. O que é esse falso império? Reino das chamas do leste. Pavilhão astral. Todos eles são bestas. A linhagem Z do imperador humano original derramou sangue e se sacrificou muito pela raça humana. Como eles se atrevem a fazer isso? Eles Long Yudong, que agora parecia completamente diferente de antes. Xiao Tian pensou, comparado com aquele demônio do coração de cadáver, esse cara é muito correto. Até seu comportamento mudou. Xiao Tian sempre gostou de pessoas positivas, por isso consolou. Não se preocupe, senhor velho dragão, não fique tão irritado. Long Shoudan o corrigiu suavemente. Mestre Xiao, meu sobrenome não é dragão. Nós, da linhagem do dragão sagrado, temos o sobrenome Dragonmon. Ao ouvir isso, Xiao Ti imediatamente o abraçou pelo pescoço. Então, senhor Dragonmon, esse espírito de regra é muito benéfico para Ziruan. Long Kyudan continuou a explicar. O antigo imperador humano originalmente formou essas regras na relíquia sagrada do dragão, solidificando-as com sua aura de dragão para proteção. Se um descendente do imperador humano entrar em contato com esse espírito de governo, seu físico imperial supremo despertará gradualmente. Eles poderão herdar o verdadeiro legado do antigo imperador humano. O que você tem em suas mãos é esse espírito de governo. Ao ouvir isso, Xiao Ti ainda não planejava soltar o peixe grande. Se os benefícios são tão significativos, então faria diferença se eu desse uma mordida? Com isso, Long Yudong ficou sem palavras. Você realmente precisa dar uma mordida, não é mesmo? Xiao Ti já estava babando só de pensar nisso. Afinal, esse é um peixe dourado que pode se transformar em um dragão, criado a partir de algum tipo de regra. O sabor deve ser extraordinário, certo? Apenas uma mordida. Uma pequena mordida não deve causar muito impacto. Mesmo que Zirouyan descubra, ela não vai me culpar. Naquele momento, o peixe grande falou de repente. Papai, por favor, tenha piedade. Xiao Tian ficou atônito e olhou em volta, sem encontrar quem estava falando. Long Kyudan, no entanto, olhou para o peixe grande com uma expressão chocada. Você não apenas se tornou sensível, mas também ganhou inteligência. Xiao Ti apontou para o peixe grande e perguntou a Long Kyudan. Você está falando desse peixe? Long Kyudan assentiu com a cabeça. Sim, mestre Xiao, estou realmente falando sobre ele. Ele continuou a perguntar ao peixe grande. Já que você ganhou inteligência, me libertar deveria ter sido moleza. Espere, se você é tão inteligente, como foi enganado pelo Corpse Heart Demon e acabou me prendendo aqui? O peixe grande estava suando muito, mas falou a verdade. Bem, eu estava entediado. É tão entediante aqui, então só estou ouvindo isso. Long Kyudan sentiu seu coração bater mais forte. Que tipo de motivo é esse? Você me pendurou aqui por mais de 100 anos só porque estava entediado e em uma posição tão embaraçosa. Um momento depois, Long Kyudan, mais calmo, disse a Xiao Tian. Mestre Xiao, com um grande ser como você por perto, o descendente do imperador humano provavelmente não sentirá muita falta desse espírito de regra. Sou um bom cozinheiro, então posso perguntar, mestre Xiao, esse peixe gorducho deve ser cozido no vapor ou refogado? Com um sorriso largo, Xiao Tian pensou. Esse velho faz jus ao seu nome. Muito agradável. Então ele sugeriu. Por que não cortá-lo ao meio? Uma metade pode ser refogada e a outra metade, cozida no vapor. Que tal cortar a cabeça e prepará-la separadamente com pimentões picados? Long Kyudan imediatamente deu um sinal de positivo. Mestre Xiao, essa é uma excelente ideia. O peixe grande tremeu de medo e não pôde evitar. Posso não ser humano, mas vocês são realmente selvagens. Será que os humanos podem dizer essas coisas? No segundo seguinte, o peixe grande começou a se agitar violentamente, emitindo luz dourada de seu corpo. Xiao Tian olhou para ele com surpresa. O que está acontecendo aqui? No segundo seguinte, o peixe grande se transformou em uma linda e adorável garotinha nas mãos de Xiao Tian. A menina olhou para cima com os olhos cheios de lágrimas e tremeu ao falar. Papai,
Você aguenta comer a pequena Yura quando eu sou tão bonita? Ao ver isso, Long Showdown ficou furioso. Essa criatura pode se transformar? Ela deve ter tido consciência por pelo menos 1000 anos. Não é de se admirar que tenha havido tantos incidentes no último milênio. Foi você quem causou todos os problemas. A garota não teve escolha a não ser explicar. Estou acordada há pouco tempo e não havia ninguém para brincar comigo. Por favor, faça com que a pequena Ever saiba que ela estava errada. Xiao Tian não estava realmente ouvindo a conversa deles. Estava apenas se sentindo arrependido por dentro. Ela se transformou em uma humana. Isso é realmente problemático. Agora perdi todo o meu apetite. No final, Xiao Tian relutantemente colocou a garota no chão. Não saia por aí dizendo que as pessoas são seu pai. No entanto, a menina segurou suas mãos com força e olhou para Xiao Tian com olhos arregalados e inocentes. Mas eu quero que você seja meu pai. Sou um órfão. Xiao Tian cruzou os braços. Então, por que você me atacou antes? A garota se apressou em explicar. Isso foi apenas meu instinto. Eu sou a energia do dragão imperial do antigo imperador humano que ganhou consciência. Minha consciência ainda estava dormente antes. Mas você é tão poderoso. Papai, você até apagou a vontade do antigo imperador humano. Agora não preciso mais ficar preso aqui e posso ser livre. Mas também tenho medo de que alguém me leve embora. Então, você não quer ser meu pai? Enquanto falava, a menina se agarrou à perna de Xiao Tian. Em seguida, levantou a cabeça e olhou para ele com uma expressão de pena. Assim como disse o ancião do Monte Dragão, eu posso ser de grande ajuda para a mãe. Posso me tornar o espírito artefato do Selo Nacional de Jade. Ao ouvir isso, Xiao Tian sentiu um momento de contemplação. Ela é exatamente como eu, uma órfã, sozinha e infeliz. E ela poderia ser útil para Zihuoyan. Ao ver a hesitação dele, a garota rapidamente continuou seu pedido. Por favor, seja meu papai. Caso contrário, toda vez que eu acordar, ficarei sozinha neste quarto escuro, pensando em sua própria infância. Quartos escuros, solidão, silêncio, sozinho em um espaço confinado onde armadilhas poderiam ser acionadas a qualquer momento. Xiao Tian nunca se esqueceria dessa sensação. Com isso em mente, ele se agachou e deu um tapinha gentil na cabeça dela. Tudo bem, ter mais uma filha não vai fazer mal. A garotinha se animou, repetindo, agora eu tenho um papai. Mas, no segundo seguinte, ela subitamente deu um chute no chão, lançando-se em direção a Long Kyudão com a força de certas regras. Pego de surpresa, Long Kyudão foi atingido em cheio, quase vomitando sua última refeição. Depois disso, a garota apontou para Long Kyudão, que estava ajoelhado no chão. Papai, ele queria me cozinhar e me vaporizar. É justo que eu esbarre nele um pouco, certo? Xiao Tian ficou atônito. Mas ele é um ancião. Antes que Xiao Tian pudesse terminar, a garota o interrompeu. Quer esteja cozinhando ou fervendo, eu poderia ter morrido. Eu já o perdoei por 90% do que aconteceu. Não é razoável puni-lo um pouco pelos 10% restantes? Xiao Tian coçou a cabeça. Algo parece estranho e familiar aqui, mas não consigo identificar. Onde eu já encontrei alguém tão malcriado? Xiao Tian só conseguiu explicar com sinceridade. Mesmo que ele quisesse cozinhá-lo, você estava errado primeiro. Foi você que armou essa cilada para ele, não foi? A garota fez beicinho e apontou com o dedo mindinho. Eu o pendurei como uma piada, mas foi para sua própria proteção. Se eu não o tivesse selado, o demônio do coração de cadáver teria devorado seu amuleto espiritual há muito tempo. Ele nem mesmo teria tido a chance de falar sobre me refogar ou cozinhar no vapor. A pequena senhora está apontando para Long Kyudão, parecendo furiosa. Long Kyudão fez uma pausa e pensou cuidadosamente, percebendo que ela estava certa. Depois que o demônio do coração de cadáver ficou mais forte e tentou agarrá-lo, ele foi protegido por um selo. E agora ele sabia que era tudo obra da pequena Ever para protegê-lo. Com isso em mente, Long Kyudão se recompôs e respeitosamente fez uma reverência à pequena Ever. Eu o entendi mal, obrigado. A pequena Ever, no entanto, virou a cabeça e cantarolou. No segundo seguinte, ela correu em direção a Xiao Tian, abraçando sua perna e secretamente encantada. Papai se sente tão confortável. Sua aura pode até estabilizar minha vontade. Escolhê-lo como pai foi uma vitória. Xiao Tian olhou para a queridinha em seus pés, e de repente, sorriu um pouco mais. Que tal mudar seu nome? A pequena Yoer olhou para cima. Mudar para o quê? Tian. Murmurou o nome Little Yoer e teve um momento de inspiração. Que tal Ur? A garotinha à sua frente estava muito animada e assentiu pesadamente. De agora em diante, serei alguém com um nome. Xiao Tian olhou para a distância. Devemos deixar esse lugar logo. 2 horas depois, o trio estava avançando pelo vazio. Xiao Yuer flutuava na altura do ombro de Xiao Tian, enquanto Long Kyudão carregava uma bandeja. De vez em quando, Xiao Yuer flutuava para pegar uma fruta e oferecê-la a Xiao Tian. Papai, coma a fruta. Obedientemente,
Xiao Tian deu uma mordida e a saboreou. De alguma forma, ela tem um sabor mais doce quando você a dá para mim. Xiao Yuer, você também deve comer. Dizendo isso, ele tocou carinhosamente o rosto de Xiao Yuer. Em seguida, Xiao Tian olhou para longe. Eu não esperava que a relíquia do dragão sagrado que fosse assim vista de fora. A paisagem é realmente incrível. Seria ainda melhor se não tivéssemos nos perdido. Por falar em se perder, Xiao Tian olhou para Long Qiudao, murmurando com insatisfação. Você é muito inútil. Dizem que um ancião em casa é como um tesouro. O único momento em que você é útil agora é para carregar bandejas e esfriar as coisas. Xiao Yuer respondeu de lado. Exatamente, exatamente. Long Qiudao deu um sorriso irônico. Como eu poderia saber? Só se passaram algumas centenas de anos e não consigo mais reconhecer onde estou. Xiao Tian olhou ao redor. Bem, não há muito que possamos fazer agora. Só podemos procurar lentamente, mas devemos nos apressar. Enquanto pensava, Xiao Tian começou a emanar poder para testar uma nova habilidade que havia desenvolvido com a ajuda de sua filha e de um filhote de cachorro chamado campo biológico. Isso permitiu que ele detectasse formas de vida ao seu redor. Imediatamente, Yan levou os dois em sua relíquia da ilha para correr rapidamente em direção a um planeta. Ele parecia bastante satisfeito com meu King of Hellstrides. Devemos ser capazes de encontrar o caminho para o Reino das Chamas do Leste rapidamente. Reino da Chama Oriental em Ber. Até o Rei do Inferno está atrás. Agora, você não pode escapar. Veja como você se agarra ao ombro de Yan e grita. Avidere, você é tão forte. Sentindo o espaço ao redor deles desmoronar descontroladamente, Shoda lutou consigo mesmo. Eu o subestimei. Seu corpo é incrivelmente forte. Yan então deu uma risadinha. Veja, posso aumentar nossa velocidade para 0,005% da aceleração total. Diga-me se isso é desconfortável para você. Veja como você se sente ou se está animado. Está tudo bem, papai. Acho que podemos ir ainda mais rápido. Isso é muito divertido. No segundo seguinte, Xiao Tian acelerou novamente, rasgando o espaço ao redor deles. Agora estamos a 0,008% da aceleração total. Como está se sentindo? Sem problemas. Então vamos aumentar para 0,01%. No entanto, Xiao Tian tinha acabado de começar a acelerar quando um alerta do sistema o notificou de que eles haviam atingido o limite. Se acelerassem mais, seus corpos não seriam capazes de suportar. Com certa relutância, Xiao Tian disse. Já estamos no limite? Então vamos continuar assim. Mal sabia ele que Long Qiudao já estava branco de medo, pensando, isso é apenas 0,01%? Você está brincando, certo? Você tem apenas 20 anos de idade. Como sua força física é tão monstruosa? Eu não avançaria tão rapidamente nem mesmo se tivesse começado a treinar no útero. Nesse momento, Li Huoyan estava na muralha da cidade, observando um grande número de pessoas migrando do norte. E bem longe no céu, muitas figuras estavam flutuando, olhando na direção da cidade imperial. Então, Zhong Yangmin se aproximou de Ziruoyan e disse, Vossa Majestade, essas são as últimas pessoas do norte. Ziruoyan assentiu levemente com a cabeça. Eu entendo. Ela então olhou para aquelas figuras flutuantes à distância. Parece que o Reino das Chamas do Leste e o Pavilhão Astral não podem mais esperar. Eles nem mesmo estão fingindo esconder isso. Luo Fengjian se aproximou de Ziruoyan e falou baixinho. Em mais 3 dias, o selo nacional de Jade amadurecerá completamente e o destino nacional se unirá totalmente. Não há mais necessidade de esconder nada. Zeroyan tirou o selo nacional de Jade de seu anel de armazenamento. A luz dourada nele era ainda mais deslumbrante agora e emitia uma aura imperial. Zeroyan sabia que era isso que os inimigos queriam. Ela poderia protegê-los. Mas onde estava o Sr. Xiao? Um mês já havia se passado. Naquele momento, o guarda de Luo Fengjian, o mais velho, apontou para o céu e gritou surpreso. Imperador das Chamas do Leste, eles viram ao longe um cavalo pisando em chamas, puxando um trono dourado que flutuava pelo ar. Sentado no trono estava um homem de aparência majestosa. Luo Fengjian tinha uma expressão de desdém e disse, Imperador do Reino das Chamas do Leste, interessante, como o Imperador do Reino das Chamas do Leste, ele não se senta em seu próprio país, mas vagueia por aí. Que imperador sem valor! Depois de dizer isso, Luo Fengjian percebeu que todos ao seu redor ficaram em silêncio. E Ziruoyan e os outros estavam olhando para ela de forma estranha. Luo Fengjian finalmente percebeu seu erro e virou a cabeça com arrogância. Sou uma imperatriz demônio, não um imperador. Ziruoyan balançou a cabeça impotente diante do comportamento de Luo Fengjian. Como imperatriz, ela é provavelmente a menos confiável. O lado bom é que ela está disposta a aprender. Mesmo que você use métodos severos para supervisionar seus estudos, ela ficará bastante satisfeita. Naquele momento, um zumbido veio do céu, e outra figura chamou a atenção de todos. Era Zhou Tianji,
o mestre do pavilhão astral. Ele caminhou tranquilamente até Galaxia Oriental e disse: não esperava que você chegasse tão rápido. Você não mudou. Continua tão extravagante como sempre. Shi Huaiyan olhou para os dois com um olhar de raiva. Foram esses dois que criaram uma falsa dinastia, mataram meu irmão e tentaram controlar o destino de nossa família. De repente, Luo Fengjian tocou seu queixo e falou: há algo que não parece ser. Gao Xian e Zhou Tianji, ambos do leste, vieram aqui pessoalmente. Zihu Huaiyan olhou para ela de forma questionadora. O que há de errado no fato de eles terem vindo aqui? Eles passaram quase 100 anos planejando. Não é lógico que eles supervisionem as coisas pessoalmente no último minuto? Luo Fengjian balançou a cabeça. Eles estão fora do Reino Selvagem do Sul, e não ficarão isolados naquela área especial. Há apenas uma entrada e uma saída. Eles deveriam estar vigiando a porta, e não entrando, pois isso poderia, na verdade, isolar seus poderes e acrescentar riscos desnecessários. Zehuan também começou a refletir. Ela sabia que Luo Yuan tinha muito conhecimento sobre combate, então sua análise fazia sentido naquele momento. John Wick hesitou por um instante. Essa conspiração é de fato voltada para o legítimo destino nacional e imperial. Ao ouvir isso, Zhong Yangmin de repente pensou em algo. Vossa Majestade, pode sentir o príncipe agora? Zihu Huaiyan fechou os olhos para sentir com cuidado, mas depois balançou a cabeça. Não, não posso. O anel de escravo ainda está presente, o que significa que o Sr. Xiao está vivo, mas não consigo sentir sua localização. Ele deve estar muito longe de nós. Luo Fengjian deu um tapinha em seu ombro e a confortou. Está tudo bem, desde que ele esteja seguro. Isso é o que importa. Quando resolvermos as coisas aqui, usarei o poder do reino do demônio primordial para encontrar Xiao. Naquele momento, Yi Huaiyan percebeu que Zhong Yangmin parecia desanimado. Ela suspirou baixinho e se tranquilizou. Eu não sabia que seu vínculo era tão forte. Não precisa se preocupar. Ele tem a sorte do seu lado e nada acontecerá com ele. Zhong Yangmin resmungou internamente. Não estou preocupado com o fato de o príncipe ter problemas. Eu estava pensando que, se o príncipe pudesse vir, nem o imperador das chamas orientais nem o mestre mais forte do pavilhão astral teriam chance. Com apenas um soco do príncipe, todas as crises seriam evitadas. Nesse momento, Xiao Tian, junto com Xiao Yuer e Wang Qiudong, procurava o caminho para o trono do Reino das Chamas do Leste. Após um período de tempo desconhecido, Xiao Yuer, que estava sentada no ombro de Xiao Tian, de repente apontou para uma fenda espacial à frente e perguntou: papai, voltamos novamente? Long Qiudong sentiu-se ansioso em seu coração. Estamos cercados pela escuridão nesse vazio. Como podemos encontrar nosso caminho? O que devemos fazer? Depois de uma pausa, Long Qiudong perguntou cuidadosamente: Sr. Xiao, poderíamos tentar seguir um caminho diferente? Acho que consigo reconhecer um pouco essa parte do vazio e relacioná-la com as rotas de que me lembro. Xiao Tian ficou um pouco surpreso. Este lugar é escuro como o breu. Como você consegue se lembrar do caminho? Long Qiudong explicou apressadamente. É uma pequena habilidade minha. O velho imperador humano me manteve por perto por causa da minha forte percepção espacial e do meu senso de direção confiável. Ao ouvir isso, Xiao Tian de repente gritou para Long Qiudong: como você ousa insultar o velho imperador humano? Long Qiudong ficou atônito por um momento, mas ao ver a expressão de Xiao Tian, ele perguntou: quando foi que eu o insultei? Xiao Yuer, que estava sentada no ombro de Xiao Tian, balançou os pezinhos e explicou. Suas palavras de agora há pouco basicamente implicaram que o velho imperador humano tem problemas de direção. É por isso que ele o manteve por perto, certo? Xiao Tian esfregou carinhosamente a cabeça de Xiao Yuer. Veja, minha filha inteligente descobriu tudo em um instante. Como você pode ser tão burro? Não está nem no mesmo nível de uma garotinha. Sentindo-se elogiada por Xiao Tian, Xiao Yuer imediatamente fez uma careta para Long Qiudong, que ficou atônito. Essa Xiao Yuer é realmente a manifestação da energia do dragão imperial deixada para trás pelo antigo imperador humano? Tem certeza de que ela não é a filha ilegítima do Lord Zhao? Posteriormente, Xiao Tian só pôde levar Long Qiudong para mais alguns desvios. No entanto, ele percebeu que o poder que fluía por esse reino era de dois tipos, um violento, o outro suave. Era como uma goma de mascar com dois sabores diferentes misturados. O sabor era único se você não estivesse com tanta pressa para voltar. Yang gostaria de experimentar mais. Gostaria de saber como estão as coisas no lado das grandes chamas. Preciso pensar em uma entrada legal. Yang murmurou quando uma máscara apareceu de repente em sua mão, olhando para o rosto negro e demoníaco. Ele havia modificado. Ele pensou: de agora em diante, vou chamá-lo de Máscara do Rei do Inferno. Parecia que ele havia pensado em algo e imediatamente ordenou em seu mar de consciência: filhote de cachorro, mostre as cenas legais de entrada dos anfitriões anteriores. Tudo bem, mestre, por favor,
Aguarde. Pulp respondeu. Enquanto isso, no mar da consciência, Cachorrinho estava se preocupando. Onde tenho os anfitriões anteriores? Todos os meus dados foram criados com base em informações de outros idosos do sistema. De repente, Pulp teve uma ideia. Por que não fazer referência aos momentos legais do mestre na Terra e combiná-los com outros dados sênior? Pulp se sentiu mais confiante. Sim, isso vai funcionar. Logo, várias poses legais de entrada foram exibidas diante de Xiao Tian. Ele observou com grande interesse, pensando, uau, essas poses são muito legais. No entanto, eles parecem um pouco familiares. Não importa, este é bom. Vamos mantê-la como uma opção. Droga. Por que gosto tanto de todas essas poses? Dentro do mar de consciência, filhote de cachorro ficou quieta em um lado, observando como a alma de Xiao Tian, que estava sentada com as pernas cruzadas, mostrava um sorriso satisfeito. Ela também não pôde evitar. Desde que você esteja feliz, isso é tudo que importa. Enquanto isso, em outro local, um grito furioso ecoou dentro do Palácio Imperial. O que exatamente esse Reino das Chamas do Leste e o Pavilhão Astral estão tramando? Estabelecer uma base no norte da cidade imperial é uma coisa, mas o Pavilhão Astral até criou uma ilha flutuante, e o Reino das Chamas Orientais trouxe uma pequena cidade como palácio. O que é isso? Eles mudaram todo mundo para cá ou o quê? Luo Fengyuan olhou para o relatório do memorial e seu rosto se encheu de raiva. Também bateu na mesa e bufou friamente. Parece que eles querem se divertir nos observando em nossos momentos mais desesperadores, não é mesmo? Ao ouvir isso, Luo Fengyuan sorriu. Com tantas pessoas chegando, eles provavelmente querem desfrutar de algum tipo de espetáculo. Suas ações são realmente estranhas. Mas não importa o que estejam planejando, teremos que lutar contra eles mais cedo ou mais tarde. Podemos simplesmente matar esses canalhas e acabar com isso. Luo Fengyuan se levantou de repente, cerrando os punhos. Em uma luta corpo a corpo, eles não podem ganhar de nós. Zeruian olhou para ela sem palavras. Você realmente é uma imperatriz imprudente, que não conhece os pensamentos de Zerohan. Luon se aproximou e disse com um sorriso, não se preocupe, vou me certificar de que teremos uma boa luta. Zerohan só conseguiu sorrir. Tudo o que está em sua mente. Nesse momento, um zumbido ecoou no selo nacional e o selo de Jade sobre a mesa começou a levitar. No segundo seguinte, o selo de Jade emitiu o som do rugido de um dragão. Uma luz dourada apareceu tão intensamente que quase se materializou. É isso mesmo. O destino nacional está prestes a se unir completamente. Luo Fengyuan percebeu que, quando o sol nascer no leste, esse será o momento em que o embrião inato Jade Folia amadurecerá e o destino nacional se solidificará. Parece que as coisas estão acontecendo mais rápido do que pensávamos. Enquanto falava, ela virou a cabeça de repente, desafiando Zihuoyan com os olhos. Você está pronto para uma grande batalha? Você não está com medo? Huoyan se aproximou de Luo Fengyuan. Quem disse que estou com medo? Os dois olharam juntos pela janela. Nesse momento, acima da cidade real da Grande Chama, uma deslumbrante luz dourada irrompeu, transformando-se em um dragão divino que sobrevoou a cidade real. Muitos cidadãos correram para o Templo do Bem-Estar para oferecer incenso e orar à suprema deidade benevolente Sugar Baby, esperando sua proteção contra a grande chama. Naquele momento, um raio de luz dourada iluminou o salão principal do palácio. Você deve ter ouvido muitos rumores e ficado sabendo de muitas novidades. Agora posso lhes dizer que tudo isso é verdade. Não posso prometer que todos vocês estarão seguros, nem posso ter certeza de que a grande chama vencerá. Ao ouvir isso, os cidadãos abaixo levantaram a cabeça, olhando preocupados para a imperatriz. É verdade que Vossa Majestade pode não conseguir desta vez? Seus punhos se cerraram, desejando poder compartilhar o fardo com sua imperatriz. Zeroyan falou novamente, mas há uma coisa que posso garantir, se alguém morrer, eu serei o primeiro. Sabe, seu amado príncipe me disse uma vez que o imperador guarda o portão da nação? Um monarca. Com um grito ensurdecedor de Zeroyan, inúmeros cidadãos ficaram vermelhos e cantaram em voz alta. Viva a Imperatriz! Vida longa a divindade Sugar Baby! Um momento depois, os primeiros raios de sol da manhã vieram do leste distante. A terra tremeu instantaneamente, e o dragão dourado soltou um rugido. Em seguida, mergulhou no selo nacional de Jade. Nesse momento, o destino nacional se solidificou e a Jade embrionária inata amadureceu completamente. O selo nacional de Jade se fundiu instantaneamente ao corpo de Zihuoyan. Cristais de gelo dourados brilhantes, semelhantes a escamas de dragão, começaram a subir gradualmente na armadura dourada de Zihuoyan. A imperatriz, envolta em uma aura fria e dourada, entreabriu ligeiramente os lábios vermelhos. Sua respiração congelou o espaço à sua frente, enchendo de gelo. No segundo seguinte,
O corpo de Zihuoyan brilhou com uma luz dourada. Ela levantou a mão e falou: esta é a minha grande chama e este é o meu povo. Se alguém se atrever a prejudicá-los, terá que passar por cima de meu cadáver. Dizendo isso, Zihuoyan subitamente levantou a espada gigante em sua mão, apontando-a diretamente para os inimigos fora da cidade. Todos os cidadãos abaixo se ajoelharam no chão, cantando continuamente para sua imperatriz, rezando para superar essa crise. Não muito longe dali, Lu Fengyuan olhou para Zihuoyan no céu e riu para seu guarda pessoal. Está vendo? Digna de ser a mulher que chamou minha atenção. Ambos se entreolharam sem palavras. Minha imperatriz, do que você tem que se orgulhar tanto? Sua rival romântica é bonita e inteligente, superando-a em minutos. Lu Fengyuan pegou a foice preta em sua mão e, animada, disse a seu guarda: o mesmo plano de sempre. Shibun atrai o inimigo abertamente. Depois aproveitamos a chance para atacar. Fora dos muros da cidade, pessoas do Reino das Chamas Orientais e do Pavilhão Astral estavam pairando no ar, encarando Zeruoyan dentro da cidade. Um impasse. Uma grande batalha estava prestes a eclodir, mas em uma atmosfera tão tensa, 15 minutos se passaram e nenhum dos lados deu a ordem de ataque. O povo do Reino das Chamas do Leste e os discípulos do Pavilhão Astral olharam com curiosidade para sua respectiva imperatriz e mestre do pavilhão. Por que eles não deram a ordem de ataque? Não estamos aqui para tomar o destino nacional? O selo de Jade do selo nacional está quase totalmente integrado ao corpo de Zeruoyan. No entanto, nem Galaxia Oriental nem Zhou Tianji fizeram um movimento. Eles nem sequer estavam olhando para Zeruoyan à sua frente. Em vez disso, mantiveram seus olhos fixos na distante montanha da chama verde. Ambos tinham apenas um pensamento em mente no momento. Por que essa coisa ainda não apareceu? Naquele momento, um som nítido e quebradiço ressoou no céu do domínio bipolar. A barreira desse domínio foi rompida diretamente. Uma figura, semelhante a um meteoro caindo, desceu do céu. O recém-chegado era Xiao Tian, que estava perdido no vazio há muito tempo. Sentindo a energia ao seu redor, ele pensou: este lugar é realmente diferente do reino selvagem do sul. O poder do céu e da terra aqui pode ser absorvido livremente. Não preciso nem mesmo suprimir minha aura. Que confortável. Esfregando os ombros, Xiao Tian olhou para Long Qiudan. Suas habilidades de navegação realmente não são ruins. Obrigado pelo elogio. Ele rapidamente se humilhou. É uma honra para o pequeno dragão poder ajudá-lo. Naquele momento, sentada no ombro de Xiao Tian, Xiao Yue subitamente flutuou. Papai, o que devemos fazer agora? Xiao Tian deu um leve sorriso. Vamos até o Reino das Chamas do Leste conversar com o Imperador. Dizendo isso, Xiao Tian olhou para frente, com um ritmo único se espalhando. Pensando consigo mesmo, Xiao Tian decidiu abrir um pouco seus sentidos para navegar adequadamente, de modo a evitar ir ao lugar errado ou encontrar a pessoa errada, o que seria realmente embaraçoso. Mas, no segundo seguinte, Xiao Tian ficou atônito. A vasta cidade imperial estava completamente vazia de pessoas. Então, Xiao Tian, juntamente com Xiao Yue, subiu ao céu, dirigindo-se diretamente para a cidade imperial do Reino das Chamas do Leste. A cidade inteira parecia uma cidade fantasma, assustadoramente silenciosa e sem nenhuma atividade. Os itens estavam espalhados pelo chão, mas não se encontrava uma única pessoa. Ao ver as marcas recentes de arranhões nas paredes, eles deduziram que o povo da cidade imperial do Reino das Chamas do Leste deve ter sido levado por algo de cima. Os cidadãos provavelmente tentaram se agarrar a objetos em seu pânico, mas não conseguiram segurar nada. Long Qiudan fechou os olhos para sentir as energias ao redor e então falou: como guardião da relíquia do dragão sagrado, estou muito familiarizado com sua matriz defensiva. Depois de sondar, descobri que a formação protetora da cidade imperial ainda está intacta. Ela não foi danificada. Mas pergunte: papai, este lugar é tão estranho. Por que tantas pessoas desapareceram? É como se todas elas tivessem sido levadas embora. Xiao Tian deu uma risadinha. Interessante. Liu Aoyin nunca teria imaginado que as pessoas que ele estava disposto a sacrificar sua vida para proteger teriam desaparecido. De repente, pareceu que Xiao Tian pensou em algo. Ele mudou abruptamente de direção. Vamos ver a situação do pavilhão astral agora. Logo, os três chegaram à sede do Astral Pavilion. Os palácios pontilhavam os picos das montanhas. Mas, assim como no Reino das Chamas do Leste, o lugar estava vazio. Os rastros de pessoas sendo levadas e a formação deliberadamente desativada eram idênticos. Xiao Tian cerrou o punho, intrigado. O que exatamente o Reino das Chamas Orientais e o Pavilhão Astral estão tramando? Enquanto isso, no Reino Selvagem do Sul, Zihuoyan estava franzindo a testa, olhando para os dois indivíduos à sua frente. O que eles estão esperando? Por que ainda não fizeram nada? Zeruoyan seguiu o olhar deles em direção à montanha da chama verde. Há algo lá? De repente, um som estrondoso ecoou pelos céus,
e a distante montanha da chama verde começou a se abrir lentamente. Era como se algo estivesse lutando para se libertar. A terra despedaçada era continuamente conectada por fios dourados, e uma aura de intenção de batalha desolada disparou direto para o céu. Uma antiga ruína de uma cidade emergiu do solo, erguendo-se lentamente. Luo Fongil olhou para trás. Essa é uma ferramenta espiritual do tipo palácio e é tão grande? Um guarda-costas próximo a ela, conhecido como Velho 3, falou com espanto. É uma cidade do tipo fortaleza para a guerra. A julgar pelo emblema da chama, ela deve ter sido deixada para trás pelo destruído grande império da chama. Naquele momento, o segundo apontou para as ruínas da cidade antiga e disse: vejam, há uma fornalha enorme no meio da cidade. De fato, uma fornalha gigantesca, mais alta que as muralhas da cidade, estava situada bem no meio da cidade. A intenção de batalha solidificada estava emanando dessa fornalha. Naquele momento, Galaxia Oriental, que estava em silêncio há muito tempo, de repente gritou animado: a fornalha de guerra está realmente aqui. É um sucesso. Realmente é. Os registros antigos e as lendas são todos verdadeiros. Galaxia Oriental começou a falar lentamente. O reino da região selvagem do sul é um lugar muito interessante. Aprendi algumas histórias dos tempos antigos aqui. Ele abruptamente virou a cabeça para Ziruoyan com um sorriso. Ziruoyan, seu ancestral, foi um dos 4 imperadores sob o comando do imperador humano, o grande imperador das chamas, que era o mais habilidoso na arte de refinar ferramentas. Essa fornalha de guerra é a maior obra-prima de seu antepassado daquela época. Somente aqueles com a pura linhagem sanguínea do imperador humano podem despertá-la. Enquanto Gaosha Oriental admirava a fornalha artística, ele continuou: veja, os remanescentes do grande império